Nos problemas 20 a 23, determinar a equação geral do plano que contém os seguintes pares de reta. Então, nos próximos problemas, a gente vai ter que determinar a equação geral do plano que contém duas retas fornecidas. Bom, esse aqui é o primeiro dos problemas. O livro não pede, mas antes de a gente conseguir fazer isso, é bom determinar se tem como existir tal plano. Esse plano ele vai existir em duas condições. Para começar, se as duas retas se interceptarem em algum ponto. Bom, se elas estiverem em interseção, a gente consegue pegar um plano que contém essas duas retas aí. O outro caso é o caso em que as retas não têm interseção, mas são paralelas. Bom, aí fica aí como se fosse trilho de trem. Então, a gente consegue determinar a equação geral do plano que passa por essas duas retas. O único caso com dois pares de retas que não existe esse plano vai ser o caso de retas reversas, tá bom? Então, por exemplo, uma reta assim e outra reta assim, passando por trás, por exemplo. Então pensa assim, isso aqui está na frente, isso aqui está passando por trás, sem interseção. Então, nesse caso, a gente não consegue um plano. Então, a gente precisa verificar se as retas não são reversas. Tá? Eu vou fazer isso em todos os exercícios. Bom, se fossem alunos meus, uma questão de prova, eu pediria isso, né, para verificar se tem como existir essa interseção ou não primeiro. Tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer com esse exercício aqui. Bom, vamos verificar inicialmente se essas retas possuem interseção. Para ver se elas possuem interseção, basicamente a gente resolve um sistema com as duas retas. É só pegar a equação de uma, jogar na outra. Acho que vai ser mais simples pegar esse y aqui, que é menos 1 constante, substituir aqui, descobrir o x, substituir aqui e ver se dá certo de cá também. Bom, essa vai ser a ideia. Então, ó, pegando a equação da reta r e fazendo y igual a menos 1, vai ficar aqui 2x menos 3. Passa para cá, vai ficar 2, é 2x, então x igual a 1. Bom, agora vamos fazer o seguinte. A gente sabe que x tem que ser 1 para que exista essa interseção, então vamos substituir de cá. Bom, então z vai ficar menos 1 mais 2. Então z é 1. Se existe interseção, se existe, tem que ser o ponto x igual a 1, y menos 1, z igual a 1. Agora a gente vai substituir isso de cá e nós vamos ver se vai dar certo. Bom, essa parte de cima aqui. Bom, aqui ó, é só trocar o x, o y e o z por esses números. Substituindo aqui em cima, o x por 1, vai ficar 1 menos 1 sobre 3, igual a, troco o z é 1 também. 1 menos 1 sobre 5. Com isso, temos 0 igual a 0. Bom, isso aqui é uma verdade verificada. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe interseção. Bom, se existe interseção, nós estamos naquele caso sim, bom, em que as retas possuem essa interseção. E aí a gente consegue esse plano. Não há necessidade de verificar se essas duas retas, se elas são coincidentes, tá bom? Por enquanto. Para começar, elas não são coincidentes, dá para saber, porque essa aqui tem o y constante, essa aqui tem o y variável. Mesmo assim, se a gente tentar continuar a resolver o exercício, se as retas foram coincidentes, isso vai aparecer depois, porque agora a estratégia vai ser a seguinte, ó. Nós vamos pegar um vetor diretor de cada uma das retas. Vou pegar um vetor diretor de cada uma dessas retas aqui, e aí a gente vai fazer o produto vetorial entre elas, entre esses vetores, para obter o vetor normal ao plano. E aí, se as retas forem coincidentes,
quando a gente pegar esses dois vetores, eles serão paralelos e a gente não vai conseguir obter esse vetor normal único aqui. Eu não sei se nos exercícios do livro de 20 a 23 tem algum desses casos. Bom, mas de qualquer maneira, está feito o comentário. Então vamos lá. Vamos tomar o vetor diretor da reta R. Vamos chamar de vetor normal. Eu falei um vetor diretor mesmo. Bom, vamos chamar aí de VR, vetor diretor da reta R. Aqui, ó, isso aqui, se você tiver dúvida, você pode voltar no capítulo de retas. Eu comentei em algum exercício. Bom, como está na equação reduzida, a gente vai substituir o x por 1, porque é a variável independente. E aí, ó, o y a gente troca por esse coeficiente que está aqui. E o z a gente troca por esse coeficiente que está aqui. E o vetor diretor da reta S é o seguinte. Aqui nós temos equações simétricas, mas o y é constante. A gente utiliza y constante quando uma das coordenadas do vetor é 0. E aí não tem como a gente dividir por 0. A gente coloca dessa forma aqui. Então, embaixo do x temos o 3. O y é constante, porque é aquele que está destacado. E embaixo do z temos o 5. Então, esses são os vetores diretores das retas. Fazendo o produto vetorial entre eles, a gente obtém esse vetor normal n, que é o vetor do nosso plano. Então, vamos fazer o produto vetorial. Determinante da matriz. Então, aqui vai ficar 1, 2, menos 1. 3, 0, 5. 3, 0 e 5. Calculando o produto vetorial, ó, vamos tampar aqui, vai ficar 10. Tampa na segunda coluna vai ficar 5 mais 3, né? Isso dá 8. 5 mais 3 é 8. Vem pra cá menos 8 por ser segunda coluna. Tampa a terceira coluna, vai ficar 0 menos 6. Bom, eu vou pegar como vetor normal, na verdade. Esse aqui a gente obteve um vetor grande, né? Um vetor que todo mundo é par. Vamos dividir ele por 2, continua normal. Então, o nosso vetor normal vai ficar 5, menos 4 e menos 3. E aí, ó, a equação do nosso plano pode começar a ser escrita da seguinte forma. 5x menos 4y menos 3z, que foi só copiar os coeficientes do vetor normal, mais um certo d, igual a 0. Precisamos de um ponto do plano. Bom, esse ponto do plano, na verdade, pode ser qualquer um dos pontos dessa reta. Então, você pode pegar qualquer um desses pontos aqui. Acha um ponto dessa reta, acha um ponto dessa reta. Só que a gente já tem um ponto que foi destacado, que é justamente o ponto de interseção, que é esse aqui, ó, que se existia tinha que ser esse. E a gente viu que devidamente existe. Então, a gente pode pegar esse ponto aqui. Mas lembrando, poderia ser qualquer um dos pontos dessa reta. Bom, por exemplo, x igual a 0. E aí, ó, y vai ficar menos 3. Z vai ficar 2. Isso aqui poderia ser um desses pontos, qualquer um deles mesmo. Então, nós vamos substituir o ponto de interseção, que é 1, menos 1 e 1. Então, substituindo a interseção, 1 menos 1 e 1, a gente obtém isso aqui, ó, 5 vezes 1, menos 4 vezes menos 1, menos 3 vezes 1. Com d igual a 0, teremos 5 mais 4 menos 3 mais d igual a 0. Então, 9 menos 3 dá 6, passa para o outro lado, o d é menos 6. E aí, a equação do plano vai ficar essa daqui, ó. 5x menos 4y menos 3z menos 6 igual a 0.